Olá, queridos professores e professoras da ESIR. Então, hoje nós vamos estudar e revisar um pouquinho mais os materiais do planejamento da aula de número 8 do Pequeno Pesquisador. Essa lição ela vem tendo por título Aprendendo a Perdoar. O verso para memorizar ele se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6 e no verso 12, que diz: Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, ao final dessa lição, as crianças elas deverão conhecer a importância de perdoar e também de pedir perdão. E também sentir o desejo de perdoar caso alguém lhe tenha ofendido e de pedir perdão caso ela tenha ofendido alguém. Então, essa lição ela vem falar um pouquinho mais, né, a respeito do perdão, né? Tanto de nós para com o nosso próximo e tanto de Deus para com cada um de nós. No Conquistando a Atenção, a gente vai precisar dos seguintes materiais. Então, a gente vai estar usando uma caixinha de papelão e um saquinho com areia ou alguma outra coisa para fazer um peso e colocar dentro. Então, a gente vai entregar uma caixinha dessa com um saquinho dentro para cada criança e pedir para que eles estejam segurando até o final da aula. Então, a gente tem que ficar de olho também para que eles não soltem essa caixinha em hipótese alguma. Então, eles têm que estar com isso sempre em mãos até o final da aula, até ser explicado, né, o final dessa dinâmica. Para apresentar a lição às crianças, a gente vai estar utilizando o seguinte material. Os cheques, que se encontram na página 65 do Manual do Professor, vocês podem estar imprimindo eles e destacando para poder apresentar depois às crianças, e também de uma Bíblia para poder fazer a leitura dos textos que se encontram no livro de Mateus, capítulo 18, do verso 23 até o verso 35. Então, antes de iniciar o estudo, a gente pode estar explicando o significado de algumas palavras que aparecem nessa parábola, como, por exemplo, redimir, credor, dívida, perdão. São palavras que para nós são simples, né, mas que talvez as crianças não tenham, né, a compreensão do total significado dela. Então, a gente já vai explicar essas palavras, né, e fazer a explicação de toda a parábola. Que a parábola, né, que nós conhecemos, acontece da seguinte forma: um rei de um determinado reino, né, tinha um funcionário que devia para ele uma certa quantidade. Na Bíblia é descrito como 10.000 talentos, né, mas se formos converter a denários, né, que é a quantidade de dias de trabalho, daria 60 milhões de denários. E esse rei, apesar dessa grande dívida que seu servo tinha, o perdoou. Caso o rei quisesse que essa dívida fosse paga, ele deveria vender, né, esse servo e também a família desse servo, mas ele não fez isso. Ele perdoou o seu servo, que saiu feliz, né, por ter essa dívida perdoada. Esse servo, logo que saiu da presença do rei, encontrou um outro servo que o devia a ele, só que era uma quantidade muito menor se nós formos analisar. Esse servo devia ao servo do rei que foi perdoado uma quantidade de 100 denários, uma quantidade muito, muito baixa. Então, o que esse servo fez? Ao invés dele perdoar esse servo que devia a ele, porque ele já havia sido perdoado pelo rei uma quantidade muito maior do que ele poderia pagar e muito maior do que a quantidade que esse servo devia, ele fez diferente. Ele pegou e mandou prender aquele servo até que ele pudesse pagar. Então, o rei, quando soube daquilo, mandou prender esse servo que ele tinha perdoado e até que ele também pudesse pagar a dívida que ele devia ao rei anteriormente. Então, ele foi perdoado, mas ele fez uma coisa muito errada. Ele não perdoou a pessoa que devia a ele. Então, a gente vai levar a atenção das crianças, né, nesse quesito, que assim como esse servo devia ao rei, nós muitas vezes temos dívidas para com Deus. Às vezes nós esquecemos de dar as ofertas, no nosso tempo às vezes a gente esquece de fazer oração, né? A gente muitas vezes também esquece de falar de Deus para as outras pessoas. Então todas essas oportunidades que a gente acaba perdendo é uma dívida que a gente está acumulando com Deus. Então a gente tem que estar sempre atento para não estar devendo a Deus e para que nós possamos sempre contribuir com a causa de Deus, justamente para não aumentar essa dívida que nós temos. Então,
Assim como nós pedimos na oração do Pai Nosso para que Deus nos perdoe das nossas dívidas, a gente tem que também perdoar as outras pessoas, porque também não tem como a gente pedir, conseguir o perdão se a gente não perdoar as pessoas que nos devem. Então é esse o quesito fundamental que essa lição ela vem querendo trazer. Mas também tem outras perguntas, né, que a gente pode ir fazendo ao longo do estudo dessa parábola com as crianças, né, do porquê que Jesus contou essa parábola aos seus discípulos, que também, né, foi num tempo que as pessoas, né, não estavam acostumadas com esse conceito de perdoar. E as pessoas que perdoavam, né, acabavam achando que tinha uma quantidade limitada de perdão que poderia ser concedido a outras pessoas. E Jesus veio justamente para poder quebrar com esse conceito de que o perdão é só até determinada quantidade, mas que o perdão, a gente tem que conceder o perdão ilimitado para que também Cristo possa nos perdoar por todos os pecados que a gente venha a cometer. Agora, aplicando essa lição, né, para poder fixar ainda mais na mente das crianças, a gente vai estar tendo um momento de diálogo com elas, onde a gente vai explicar, né, o que essa lição tem a ver conosco, né? Essa lição ela está registrada na Bíblia e tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, a gente pode estar usando a seguinte ilustração para elas. A gente pode estar levando uma xícara de chá e uma colher de sopa, pode ser a comum que você tenha na sua casa. Então, nisso a gente vai mostrar para elas que muitas das vezes a gente pede perdão para Deus e também tem pessoas que pedem perdão para nós por alguma coisa que elas tenham feito para nós. Então, assim como a xícara cabe uma quantidade muito maior que a colher de sopa, então a gente quer de Deus um perdão muito maior. Mas daí a gente acaba concedendo às pessoas ao nosso redor um perdão que não é compatível, né, com a quantidade que nós fomos perdoados. Então, na nossa vida cristã, a gente tem que entender esse seguinte conceito, que da mesma medida que a gente medir, a gente vai ser medido. Então, da mesma forma que a gente perdoar, a gente vai ser perdoado. Então, se a gente não perdoa o nosso próximo, Cristo não tem como nos perdoar de alguma coisa que a gente tenha feito contra ele. Então, esse é o ponto-chave que a lição ela vem estar mostrando. Então, nisso a gente vai pegar também pedaços de papel e vai perguntar quais crianças vão querer participar dessa dinâmica também. Então, a gente vai entregar um papel para as crianças e vai pedir para que elas escrevam nesse papel, o nome de alguma pessoa que elas tenham alguma coisa, né? Alguma ofensa, algum desentendimento. Então, uma pessoa que elas tenham que perdoar. Então, elas vão escrever esse nome nesse papel e esse papel elas vão colocar naquela caixinha que foi entregue para elas no início do estudo da lição. Então, elas vão pegar esse nome dessa pessoa e vão colocar dentro da caixinha. E todas essas caixinhas vão ser recolhidas. Então, você leva também uma caixa maior para poder comportar todas essas caixinhas. Então, e no final de tudo isso, quando todas as crianças entregarem as caixinhas, vocês vão orientar elas, né, da seguinte questão, do porquê que foi feito isso. Que essa caixinha, ela é um peso, então o rancor, a mágoa de alguma coisa que alguém fez para nós, é um peso que a gente carrega na nossa vida. E toda vez que a gente perdoa essa pessoa, a gente se livra desse peso. Então, assim como diz, né? Quando decidimos perdoar, deixamos esse peso com Jesus e nos sentimos aliviados e felizes. Então, as pessoas que a gente perdoa, a gente acaba entregando esse caso para Jesus, né? Que ele que comande. Então, já é uma coisa que a gente deixa de se preocupar e acaba não nos sentindo tão tristes, né? E ressentidos, porque a mágoa e o rancor é uma coisa que faz mal para a nossa saúde. Então, a gente tem que estar sempre disposto a perdoar para que também Cristo possa nos perdoar das nossas ofensas. Agora, contando aos outros. Então, para que as crianças possam compartilhar essa mensagem que elas aprenderam, a gente vai imprimir no manual do professor o envelope que se encontra e também a folhinha de papel, para elas poderem estar escrevendo uma carta pedindo perdão para alguém que elas tenham ofendido ou também perdoando alguém que elas tenham por alguém que elas tenham sido ofendidas. Então, se elas também não tiverem nenhuma situação em sua vida, elas podem
escrever para alguma pessoa, né, uma carta de alguém que foi ofendido ou para alguém que precisa pedir perdão, que elas tenham conhecimento. Então, já incentivar também elas a contar essa história que foi aprendida, que várias pessoas acabam não tendo esse conhecimento de que para ser perdoadas elas precisam perdoar. Então, isso já vai ser uma coisa boa também para incentivar, né, o lado missionário das crianças. Então, que Deus nos ajude a fazer esse trabalho, que outras pessoas venham chegar a esse conhecimento e que o Senhor venha estar sempre à frente dessa obra.